Graça e paz, povo de Deus, mais um vídeo aula para você. Para nós sempre é uma alegria estar aqui somando para o reino de Deus com a intenção de que o reino de Deus cresça. Sou superintendente, sou professor de escola bíblica, ministro do Evangelho e a gente está aqui para somar para com nossos irmãos. Sabemos que as nossas aulas ela alcança tanto professor como aluno, dependendo de que classe você seja. Para nós sempre é uma honra ter você aqui. Seja bem-vindo. Eu quero convidar você para curtir, compartilhar e comentar. Hoje o assunto está top, o assunto está bom demais. Hoje vamos estar falando mais sobre uma parábola. Nós estamos comentando sobre as parábolas de Jesus são vivas, a lição dos adolescentes, lição da CPAD. E hoje a lição de número 3, com esse tema, o semeador e a sua semente, tá bom? Então, vamos para a videoaula depois da vinheta. Muito bem, na aula de hoje, nós vamos entender e interpretar de maneira correta as parábolas de Jesus. Lembrando que as parábolas de Jesus, as 38 parábolas do Novo Testamento, tanto é que na primeira lição nós aprendemos que tem parábolas tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. E só relembrando, recapitulando, parábola quer dizer uma comparação, uma analogia colocada ao lado, é uma simulação, uma comparação que Jesus utilizava para quê? Para que as pessoas entendessem melhor aquilo que eles estavam ensinando. E nós definimos o conceito de parábola na lição 1, na lição 2 nós falamos sobre a oração, a importância da oração. Jesus contou uma parábola sobre a oração, inclusive ensinou a oração do Pai Nosso. Nós fizemos toda esta videoaula, inclusive tem aula no canal aí, pode entrar na nossa playlist que você vai estar entendendo. Hoje nós vamos estar falando da parábola do semeador. Quem é o semeador, quem é a semente e quem são os 4 lugares que a Bíblia está falando. Vamos interpretar de maneira correta isso daí, fazendo uma hermenêutica corretíssima por dentro do nosso padrão, tá bom? Lembrando que as parábolas são tão sérias que às vezes a gente acaba errando nas ministrações, principalmente quem for pregar ou ministrar. Na lição 1, por exemplo, nós aprendemos que uma mal interpretação de uma parábola pode ser conceito de heresia. Um exemplo é, por exemplo, a parábola do bom samaritano. Tem gente que eu já ouvi, particularmente, pessoas ministrar e pregar que o vinho e o azeite do bom samaritano simboliza vinho, alegria e o azeite, a unção, e que você tem que andar com azeite, com unção, apesar de que seja bíblico. Mas a interpretação correta do bom samaritano é exatamente o amor ao próximo. O contexto é o amor ao próximo. Igualmente, da semente do semeador. O semeador é o próprio Cristo, a semente é a palavra de Deus, e os 4 lugares a gente pode identificar como as pessoas, os corações de quem recebe, quem não recebe. E nós podemos aplicar para nós também, tanto como Cristo pode ser o semeador, como nós, a igreja do Senhor, tem que semear a palavra de Deus, e a semente continua sendo a palavra de Deus. Nós vamos falar com mais detalhe, vou colocar aqui na tela para vocês aqui. Você pode adquirir o nosso slide. Nós temos também, mostrar para vocês aqui o marcador de Bíblia. Você pode estar adquirindo ele. Vou deixar o link do meu WhatsApp aqui embaixo na descrição. Você entra no nosso link, nós vamos estar disponibilizando o slide da aula, tudinho. O marcador de Bíblia, marcador de página, dinâmicas para você apresentar para a sua classe com a intenção de que o reino de Deus cresça. Vamos estar disponibilizando também PDF, livros de técnica para você aperfeiçoar a sua escola bíblica, suas aulas dentro aí da sua classe. Vamos lá para a lição de número 3, o semeador e sua semente. A leitura bíblica é de Mateus capítulo 13, o versículo 1 até o 9. Vamos ler a mensagem aqui, ó. Mas as sementes que caem em terra boa produziram na base de 100 e de 60 e de 30 grãos por 1. Mateus capítulo 13 e o versículo de número 8. Hora de aprender. A parábola desta lição faz parte de um conjunto de outras 6 parábolas narradas por Mateus no capítulo 13, que se propõe a falar sobre o reino de Deus. Ela nos descreve
como a palavra é pregada ou lançada e como uma semente ao coração das pessoas. No livro de Mateus nós vamos identificar essa parábola e, como já falei, está identificando o semeador, que é o próprio Cristo. Por que Jesus ele vai ministrar? Qual o contexto de Jesus ele pregar esta parábola? Ele estava perto de uma multidão, eles estavam cansados, prestes de viagem. É provável que naquela multidão tinha agricultor que conhecia da agricultura, mas o principal ponto pelo qual Jesus vai ensinar sobre parábola é porque ele quer ensinar que ele é aquele que prega, que semeia a palavra. Por quê? Porque dentre a multidão onde Jesus estava, tinha muito fariseu, escriba e fariseu, aqueles que procuravam de todas as formas condenar Jesus por aquilo que ele falava. No entanto, ele vai falar essa parábola sobre aquele que prega e os corações de quem recebe. Claro que dentro da multidão existia com certeza aqueles 4 lugares que a Bíblia vai falar: o lugar onde foi jogado a semente, o pássaro veio e levou, o lugar onde o espinho sufocou, e também tem um lugar da terra fértil. Dentro da multidão tinha esses 4 tipos de coração. Mas existem 3 princípios e 3 pontos principais pelo qual Jesus ele ensinava por parábolas. Primeiro, para o bom entendimento de todos. Ele mesmo falou aqui, se você for recapitular, em Mateus capítulo 13, ele fala que é para que as pessoas entendam, é uma forma simples. Mas existe um segundo motivo pelo qual Jesus ensinava por parábolas. Era para se cumprisse o que foi dito pelo profeta messiânico, que ele profetizou lá em Mateus capítulo 13, versículo 14. Você lê com mais detalhe na sua casa aí, ele vai ter uma profecia concernente que o Messias ele viria e ensinaria por parábolas. O terceiro motivo pelo qual Jesus está ensinando por parábola é exatamente porque existia ali o judaizante, a cúpula judaizante, que estava ali para condenar Jesus pelo que ele falava, pelo que ele ensinava. Só que eles não podiam condenar Jesus por ele falar por parábola. Okay? Então Jesus ele quase que ele era esperto, ele não dava uma afirmativa, porque ele sabia que ele poderia ser condenado por aquilo que ele falava. E as pessoas com esse método, ela tinha a facilidade de entender. Perceba aqui que a importância, que o que Jesus mais quer aqui é que as pessoas entendam. Ele não está preocupado em falar bonito ou surpreender. Ele quer que as pessoas entendam aquilo que ele está falando. É por isso que ele vai falar esse método. Ponto 1, o semeador e a semente. Como você pode observar na leitura bíblica, essa história acontece em um cenário rural. Há um homem que carrega a semente, conforme ele caminha, cada grão cai em um lugar diferente. E assim o semeador vê desfecho contido para cada semente. Vamos começar a entender o significado de 2 elementos centrais, o semeador e a semente. Então, vamos destacar aqui 2 pontos, do semeador e da semente. Embora o semeador não seja identificado por Jesus em sua explicação na parábola de Mateus capítulo 13, versículo 8, ele é indispensável, pois é aquele que lança a semente no solo esperando a frutificação. Jesus queria que seus ouvintes entendessem que, além dele, todo discípulo que pregava a palavra de Deus é um verdadeiro semeador. Não só os discípulos, mas a igreja, Jesus Cristo, tem que ser um bom semeador, tem que pregar a palavra, tem que levar a palavra. Eu vou falar um assunto importante aqui, mas eu quero continuar aqui. Nós estamos falando aqui do semeador, o que prega, e o que seria semente. Há no texto uma preocupação em dizer que o tipo de qualidade da semente, uma vez que ela é única, exclusiva, ela é explicação de Jesus, a palavra de Deus. A boa notícia a ser semeada é que Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos e por meio de Cristo ele está fazendo com que ele esteja em seus amigos e Deus mandou entregar a mensagem que fala de maneira como ele faz, como ele se torna em seus amigos. 2 Coríntios capítulo 15. A semente é a palavra de Deus. Já aprendemos aqui que Jesus é aquele que ensina por parábola, aquele que é o semeador, que vai levar as sementes, vai semear. A palavra de Deus é a semente. E ele vai narrar aqui também os 4 lugares. Vamos ver aqui o que seria esses 4 lugares e eu já volto para comentar aqui. Lembrando que, primeiro, solo à beira do caminho, solo cheio de pedras e poucas terras, e solo cheio de espinho e o solo fértil.
esses 4 pontos que não vai estudar como seriam as 4 características de pessoas que recebem, as que não recebem. O que seria o solo na beira do caminho, uma pessoa que não recebe, que vem razoavelmente para a igreja só por vir, e aconteceu que a semente caiu lá, veio a ave e levou a semente, ou seja, não assimilou, não brotou a semente. Mas existe o segundo tipo de coração, falando de interior, de pessoa, ao receber a palavra de Deus, cheio de pedras e poucas terras. Uma semente em pedras não vai brotar, não vai criar raízes. Vem para a igreja, qualquer vento de filosofia vai o enganar, vai levar, vai ser fácil, vai ser presa fácil. É por isso que Pedro diz, crescer na graça e no conhecimento. Para quê? Para que não caia de sua firmeza e para não ser enganado. Pedro ele explicou isso. Então, uma pessoa tem que crescer nesse padrão, graça e conhecimento. Se não crescer no conhecimento, vai ser enganado. Se não crescer na graça, vai cair de sua firmeza. Por isso que tem que andar esses 2 padrões. Solo cheio de espinho, aquela pessoa que recebe a palavra, até vai querer brotar, mas quando cresce os espinhos, e o espinho aqui simboliza o pecado, simboliza a maldade. E muitas pessoas, por causa do pecado, têm deixado de brotar essa semente. E por último, o solo fértil, aqueles que recebem a palavra de Deus. Tá bom? Por isso que na igreja sempre tem aqueles que obedecem, tem vários tipos de temperança. O problema não é do semeador, o problema também não é da semente, o problema é do lugar onde ela caiu, é da pessoa que está lhe recebendo. Eu te pergunto, qual é o tipo desses 4 lugares? Como é o seu coração? Como é que você recebe a palavra de Deus? Tu tem dado crédito à palavra de Deus? Tu tem recebido a palavra de Deus? Ou será que você tem vindo para a igreja só por isso, só porque é obrigação, teu pai te manda você ir, você vai? Ou você tem um desejo de aprender? Ou você quer frutificar? É exatamente isso que Jesus estava ensinando para os seus discípulos. Então, na aula de hoje, nesta aula desse domingo, você vai enfatizar exatamente isso, fixar para os seus alunos a importância de pregar a palavra, a importância que tem de você levar a palavra do Senhor. Se uma pessoa não quer obedecer, não quer receber, problema dela, mas você fez a sua parte de levar a semente. Tem 3 objetivos: ensinar os adolescentes sobre o valor da palavra de Deus, acerca do poder de transformador das Escrituras na vida de quem nele crê, e descrever a condição dos solos apresentados nas palavras e suas relações no coração humano, e ratificar a importância da frutificação do reino de Deus. Esses 3 objetivos você vai centralizar nele e você vai ter uma boa aula. Muito obrigado por você estar conosco mais uma vez. Torne-se membro do nosso canal. Curte e compartilhe, para nós é uma alegria estar somando para o reino. Como já disse, é sempre uma alegria ter vocês aqui. Obrigado a todos, que Deus abençoe.